Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior. Aprovada. Eu anuncio que dos pedidos de preferência, o nono, o recurso eleitoral número 305/57, está sendo adiado para o dia 6/12. Próxima segunda-feira, que é um dia que nós não temos corriqueiramente sessão, mas em razão do feriado ela foi marcada para o dia 6/12. A segunda né? O décimo, anuncio o segundo pedido de preferência, é o recurso eleitoral número 306/42, da relatoria do doutor Antônio Henrique Almeida Santos. Nesse caso aqui, como quem solicitou foi o doutor Saulo Ismerim, advogado do recorrido, há uma convergência. Se Vossa Excelência permitir, o doutor Antônio Henrique pode ler a emenda. Claro. Recurso eleitoral, eleições 2020, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, artigo 22 da Lei Complementar número 64/90, artigo 41A da Lei 9.504, 97. Suposta promoção de evento, doação de bem e alegada troca de voto, gravidade da conduta, necessidade de arcabouço probatório robusto e idôneo a sustentar a prolação de decreto condenatório, provas produzidas inábeis a permitir um juízo mínimo de certeza acerca da prática imputada aos recorridos, improcedência no juízo de origem, conhecimento e não provimento do recurso, sentença mantida. Está em discussão. A unanimidade, desprovido o recurso nos termos do voto do relator. A terceira preferência é o sétimo processo da pauta, é a representação número 06000002/52. De início, eu gostaria de determinar, como existe sigilo, a retirada do YouTube. Ficar só telepresencial com o senhor advogado e a corte. Primeiro é um retorno à pauta, é o recurso eleitoral 6849, da relatoria do doutor Edivaldo. Com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. É uma questão singela de definição já consolidada nesse tribunal. Ela diz respeito à não apresentação de extratos bancários e que ditos extratos também não foram apresentadas pela instituição bancária. O recurso se baseia exatamente nesse sentido, dizendo que o fato de não ter apresentado os extratos não devia resultar na reprovação das contas, porque os bancos deviam enviar esses extratos. Mas a situação é que a obrigação dos bancos não elimina a obrigação do prestador de contas. Por conta disso, eu vou fazer a leitura aqui da emenda. Eleição 2020, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, vereador.
desaprovação na origem, extratos bancários, não apresentação, conta destinada à movimentação de outros recursos, contas bancárias do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, não apresentação de extratos bancários, sistema de proteção de contas eleitorais, SPCE, web, módulo extrato bancário eletrônico, consulta, ausência de extratos eletrônicos para o candidato, extratos bancários ausentes, irregularidade grave, comprometimento da regularidade das contas, óbice a fiscalização da Justiça Eleitoral, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não incidência, irregularidade do recurso conhecido e voto pelo desprovimento. É como voto, senhor presidente. Doutora Clarice. De acordo, presidente. Doutor Antônio Henrique. De acordo também, presidente. Então, eu também acompanho. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido. O próximo é o em julgamento os embargos de declaração número 06084046 da relatoria do doutor é o segundo, recurso eleitoral 40811 do doutor Edivaldo. Com a palavra, doutor Edivaldo. Senhor presidente, esse aqui também é de singela solução. Ele diz respeito à dívida de campanha não quitada e também não assumida pelo partido. Por conta disso, eu passarei a leitura da ementa. Eleição 2020, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, vereador, desaprovação na origem, débito de campanha, não apresentação de comprovação que a dívida foi assumida pelo partido político, princípios, critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidência, relevância do valor da irregularidade, contas desaprovadas e voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Presidente. Em discussão? De acordo. A De acordo. unanimidade, eu também acompanho. A unanimidade negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O próximo são os embargos de declaração no recurso eleitoral 840/46, da relatoria do doutor Edivaldo. Com a palavra. São embargos de declaração em que o embargante diz o seguinte: se o acórdão embargado teve como objetivo o julgamento de ação de investigação judicial eleitoral, frucada no artigo 22 da Lei Complementar 6490, em que se buscava investigar eventual prática de abuso de poder político, ou se o objeto do julgamento foi uma representação por conduta vedada. Essa é a grande questão. No voto condutor do acórdão, esse tribunal entendeu que houve a conduta vedada e que, por conta de que o ato não teria gravidade suficiente para ser considerado, nos termos do artigo 22, abuso de poder. O embargante, ele diz que o processo todo seria montado em busca de investigação de abuso de poder, mas não observou que na própria inicial consta no item 2 do direitos e dos fundamentos da violação do artigo 22 caput, incisos 14 e 16 da Lei Complementar número 6490, bem como dos artigos 24, 2, 40 e 73. O artigo 73 é exatamente o artigo que trata de conduta vedada. Nesse sentido, eu trago decisões aqui, registro de decisões e digo, acerca do tema, merece destaque o entendimento da Igreja Corte Eleitoral, no sentido que não há óbice a que haja acumulação de pedidos na AGE, apurando-se concomitantemente a prática de abuso de poder e a infração do artigo 73 da Lei 9.504/97, seguindo-se o rito do artigo 22 da Lei Complementar 6469. Isso é do ministro Marcelo Ribeiro. E tem ainda, os limites do pedido são demarcados pela ratio petendi substancial.
vale dizer, segundo os fatos imputados à parte, e não pela errônea capitulação legal que dele se faça. A alegação de julgamento extra petita rejeitada, isso é do ministro Sepúlveda, pertence. Tem aqui outras decisões. Nesse sentido, essa mesma Corte julgou no último dia 30, o RE 0600-601-73, de relatoria da eminente desembargadora Yolanda, que, inclusive, no voto, traz a súmula 62 do TSE, que diz: os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, com os quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Por conta disso, senhor presidente, entendo que não há nada a ser esclarecido e voto pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração. Está em discussão. De acordo. De acordo. De acordo, Acompanho, presidente. presidente. Apenas para comunicar aos colegas que depois do encerramento do processo que era sigiloso, o YouTube Voltou a ser voltou. transmitido. E já mandei avisar que se tivesse alguém querendo ter acesso ao plenário, que está liberado. O próximo é o quarto da pauta, é recurso eleitoral 341/20, da relatoria do Dr. Carlos Kraus. Por favor. Presidente, trata-se de prestação de contas que foram desaprovadas sob o fundamento de ausência de comprovação de receita proveniente de recebimento de doação estimável, melhor dizendo, em dinheiro, cujo pagamento teria ocorrido com recurso do fundo partidário, no valor de R$ 81,50. Excelência, eu estou dando provimento ao recurso para aprovar as contas do recorrente, por entender que tal gasto deva ser comprovado pelo doador na sua prestação de contas, levando-se em consideração que o prestador recorrente apresentou a referida doação em seu registro contábil, obrigação esta que lhe incumbe. Então, passo a leitura da ementa, colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eleição 2020, prestação de contas, candidato não eleito, recebimento de doação estimável, regular escrituração contábil, comprovação de gasto com doação, responsabilidade do doador, provimento do recurso, aprovação das contas. Então, eu conheço para dar provimento ao recurso. Está em discussão? Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho também. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho a unanimidade e provido o recurso nos termos do voto do relator. O quinto é o recurso eleitoral 482/85, também da relatoria do Dr. Carlos Kraus. Com a palavra. Presidente, cuide-se de recurso eleitoral interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou desaprovadas contas do campanha do senhor Ronaldo Cardoso da Silva. Destaque da sentença recorrida que as presentes contas foram desaprovadas em razão de 3 irregularidades. A primeira seria a arrecadação de recursos e realização de despesa, no montante de R$ 17,00 após a eleição. A segunda, que se confunde, inclusive, com a primeira, é a movimentação bancária não registrada da prestação de contas. A terceira, a realização de despesa não declarada na prestação de contas, no valor de R$ 300,00. Porém, de início, impõe-se a apreciação de questão preliminar, presidente, pois, segundo o recorrente, seria nula a sentença por ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a falha tenente à arrecadação de recursos e realização de despesa após a eleição no valor de R$ 17,00 somente teria sido consignada no parecer conclusivo, sem que lhe fosse oportunizado manifestar sobre o assunto. Eu estou rejeitando a preliminar, presidente, de nulidade de sentença, tendo em vista que houve, sim, publicação desse parecer conclusivo, no DJE, do dia 9/7/2001, como se observa da decisão ID 1133-7109, cujo prazo de manifestação transcorreu em Albes, ocorrendo, então, a preclusão consumativa do direito de praticar o referido ato processual. Portanto, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade. Está em discussão? Acompanho, presidente. Também Acompanho, presidente. Acompanho também. Eu acompanho também. A unanimidade rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, presidente, comecemos então por duas irregularidades apontadas na sentença.
A primeira é a arrecadação de recursos e realização de despesas após a eleição, e, como eu disse, que se confunde com a movimentação bancária não registrada na prestação de contas. No caso em concreto, a despeito de não ter sido realizada a escrituração contábil da receita no valor de R$ 17,00, nem da despesa correspondente, não foi subtraída dessa justiça a possibilidade de realizar a devida fiscalização das contas nesse particular, considerando as informações fornecidas com os lançamentos bancários, por meio das quais é possível perceber que a receita decorreu de doação e a despesa, no mesmo valor, correspondeu ao pagamento de tarifa bancária, realizado antes da entrega da prestação de contas a essa Justiça Eleitoral. Nada obstante, traduz em irregularidade grave o fato de não constar nos autos nenhum documento que demonstre que teria sido feita a doação no valor aqui mencionado, situação que não permite afirmar a origem desse recurso. Portanto, presidente, quanto a essas duas irregularidades, eu entendo como não superadas, deixando de determinar a devolução do valor em atendimento ao princípio do non reformatio impejus. Com relação à terceira, melhor dizendo, irregularidade, que seria a realização de despesas não registradas na prestação de contas, trata-se de um gasto efetuado no valor de R$ 300 com fornecedor prestador de serviço. Isso com devida emissão de nota fiscal eletrônica em nome do prestador de contas, sem o registro do gasto nos demonstrativos contábeis. Restou, então, patente a ausência de identificação da origem dos recursos utilizados para pagamento desse último gasto, não escriturado, na medida em que a referida quantia sequer transitou por conta bancária. Eu também eu entendo, melhor dizendo, como não superada tal irregularidade, e deixando também de determinar a devolução, atendendo ao princípio da não reformatio impejus. E só para concluir, Excelência, para manter a coerência com relação a outros votos, que não obstante o valor nominal cuja regularidade resta demonstrada ser baixo, ou seja, R$ 17,00, o mesmo corresponde, conforme dito no voto, ao total de recursos arrecadados pelo prestador durante a campanha eleitoral, 100% dos recursos arrecadados. Portanto, não aplicáveis os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por não ser irrisório tal valor diante da arrecadação total em campanha. Por fim, voto pela rejeição da preliminar da unidade de sentença e pelo desprovimento do recurso para manter a sentença na íntegra. Está em discussão? Acompanhe, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Acompanhando também. A unanimidade foi rejeitada a preliminar e desprovido o recurso nos termos do voto do relator. O próximo é o sexto da pauta, é o recurso eleitoral 508/83, com a palavra o doutor Carlos Kraus. Início, temos uma preliminar de nulidade de sentença para ser apreciado sob o argumento de não terem sido examinados os extratos eletrônicos em primeira instância, sendo que a mesma não merece prosperar, ao meu ver, uma vez que, apesar da previsão normativa no sentido de que as instituições financeiras devam encaminhar a essa justiça os extratos bancários eletrônicos, também constitui ônus do prestador de contas trazer aos autos cópias dos extratos bancários na sua integralidade, e deste ônus não se desincumbir o ora requerente. Ademais, a nulidade de sentença requisita a demonstração de prejuízo, conforme prevê o artigo 219, caput do Código Eleitoral, e prejuízo algum experimenta aqui o recorrente em razão de tal omissão, considerando que os referidos documentos podem ser verificados neste tribunal por meio do sistema SPCE Web, como de fato o foram. Portanto, presidente, eu estou rejeitando a presente preliminar de nulidade. Tem discussão? De acordo. De acordo. Acompanhe. Também de acordo. Pode ir ao mérito. No mérito, presidente, conforme consta na sentença que adotou como razão de decidir o parecer técnico conclusivo,
As presentes contas foram desaprovadas em razão da apresentação de extrato bancário parcial, posto que é ausente o extrato do mês de novembro de 2020, bem como pelo fato de o então candidato ter registrado um gasto de campanha no valor de R$ 1.625, ao passo que teria arrecadado no período a quantia total de R$ 1.000, o que significa dizer que não passou pela conta bancária um montante de R$ 625, não sendo possível, dessa forma, afirmar a origem de tais recursos. Inclusive, o recorrente reconhece o pagamento dessas despesas com recursos que não transitaram por conta bancária de campanha, suplicando pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que entende não ser possível, visto que tal quantia representa 62,5% do valor total arrecadado em campanha. Portanto, voto pela rejeição da preliminar e pelo conhecimento desse provimento do recurso. Desprovimento. Desprovimento do recurso. Está em discussão? Acompanho, presidente. Acompanho também. Acompanho, presidente. Acompanho, relator. A unanimidade, eu também acompanho. A unanimidade rejeitou-se a preliminar e no mérito foi desprovido o recurso nos termos do voto do relator. O oitavo está sendo o sétimo foi julgado do doutor Yolanda, foi a preferência. O oitavo está sendo retirado de pauta por doutora Clarice, adiado para o dia 6/12, próxima segunda-feira. Excepcionalmente teremos sessão na segunda, porque a quarta é feriado. O nono processo foi retirado de pauta também, foi adiado também para o dia 6, pelo doutor Antônio Henrique, e o 10º foi preferência, já foi julgado. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e a paciência, e convoco a próxima para o dia 6, segunda-feira. Antes de encerrar a sessão, foi distribuído o calendário. Os colegas tiveram acesso. Alguma consideração? Não. Aprovado. Então, uma boa tarde a todos.